A história das tribos germânicas, além da fronteira do Lemos, está intrinsecamente ligada ao destino do Império Romano do Ocidente. O Império Romano, em seu meio milênio de existência no Ocidente, teve inúmeros contatos com um grande número de diferentes tribos. Algumas foram conquistadas, algumas foram amigas, outras permaneceram inimigas ferozes. Mas às vezes não era tão claro se uma tribo era amiga, aliada ou inimiga. E uma história tão complicada de animosidade, de amizade e mais tarde de sucessão é certamente a dos francos. De onde vieram os francos? Quando eles começaram a entrar nas fileiras do exército romano como foederati? E quando eles se tornaram inimigos formidáveis? Ou eles sequer se tornaram? E o que aconteceu depois que o Império Romano caiu? Os francos são primeiramente atestados nas fontes romanas durante o reinado do imperador Probus, que reinou de 276 a 282 d.C. Este imperador fez campanhas extensivas contra várias tribos germânicas além da fronteira do Lemos, e ele era famoso por reassentar grandes quantidades delas em território romano. Ele também obliterou completamente os Ludi, uma tribo que foi tão completamente derrotada que nunca mais desempenharia um papel significativo posteriormente. Ele também restaurou o território perdido dos Agridecumates, mesmo que por um curto período de tempo, e reassentou os francos na costa norte da Gália, somos informados, que é quando os francos são mencionados pela primeira vez como uma tribo separada. No entanto, é claro que os francos existiam antes disso, mas foi apenas então que eles foram mencionados pelos romanos como uma tribo própria. Devemos estar cientes que francos provavelmente era um termo para uma aglomeração de pessoas germânicas, se referindo a uma coalizão de subtribos. Algumas se tornariam conhecidas como francos salianos ou francos ripuários. Às vezes é confuso distinguir entre eles, então vou usar o termo geral francos para a maior parte deste vídeo. Em seguida, ouvimos falar dos francos na primeira idade da tetrarquia, quando o imperador Constantius, pai de Constantino, os derrotou completamente através do Reno, forçando seu rei a se contentar com a paz, e estabelecendo muitos francos perto de Augusta Treverorum, a moderna Trier. Foi durante os anos 290 na tetrarquia que grandes sucessos puderam ser conquistados contra os bárbaros, porque pela primeira vez em décadas não havia mais usurpações constantes. E foram de fato essas usurpações constantes e romanos lutando contra romanos que permitiram que as tribos germânicas até mesmo invadiram profundamente o território romano. Então a tetrarquia realmente foi uma bênção para a capacidade do Império Romano de lidar com o problema germânico. Foi Constantino, então, que é mencionado na próxima vez como derrotando os francos. Ele fez campanha contra eles em 306 d.C., capturando vários reis francos e condenando-os à morte em um espetáculo brutal no anfiteatro em Augusta Treverorum. Em 310, Constantino atacou os francos novamente. Desta vez, ele construiu uma grande ponte sobre o rio Reno, fazendo campanha profundamente no território franco na Germânia Ocidental. Durante esse período, alguns francos se impressionaram profundamente com o poder romano, com muitos se unindo ao exército romano sob o comando de Constantino. Então, no início dos anos 300 d.C., encontramos pela primeira vez os foederati francos, e esses soldados francos de Constantino se tornariam uma pedra angular importante de seu exército. Foram de fato esses francos endurecidos pela batalha que, em grande parte, tornaram possível a vitória contra Maxêncio em 312 d.C. Deve-se notar que o recrutamento de germânicos para as tropas auxiliares já havia sido praticado anteriormente, séculos. Mas a escala de recrutamento realmente começou a crescer fortemente no início dos anos 300, e os sucessos militares de Constantino contra Maxêncio e mais tarde contra Licínio provaram que essa estratégia talvez não fosse tão ruim, por isso foi imitada, e assim a prática de recrutar foederati germânicos realmente se tornou comum. Podemos supor que foi no início dos anos 300, então, que essa crescente influência germânica também começaria lentamente a causar a mudança do equipamento militar e a armadura dos próprios romanos. De fato, a linha entre germânicos e romanos começou a se confundir tanto que já nos anos 350 se tornou difícil distinguir um exército romano de um bárbaro. Enquanto alguns francos lutariam pelo Império Romano, outros permaneceriam inimigos ferozes. E assim, apenas algumas décadas depois, em 355 os francos capturaram Colonia Agripina, a atual Colônia. Foi o próprio imperador Julian
que libertou Colônia dos francos em 356. Julian também fez campanha contra os Alemanni, vencendo decisivamente em 357. Mas os francos imediatamente aproveitaram essa oportunidade para invadir novamente. E Julian empreendeu campanhas punitivas no território alemânico e franco, para mostrar a força de Roma e, esperançosamente, para prevenir futuros ataques, uma estratégia que realmente se mostrou bem-sucedida. Podemos ver, portanto, que enquanto alguns francos provavelmente foram empregados pelos romanos até aquele tempo, outros estavam constantemente tentando saquear e pilhar cidades romanas ao longo do rio Reno, às vezes até conseguindo saquear profundamente no interior romano. Em 360, quando Julian já era Augusto, ele fez outra campanha contra os francos na fronteira sul do Reno, derrotando muitos deles e aceitando-os como colonos no império, o que lhe concedeu o título de Francicus Maximus. Onde exatamente eles foram estabelecidos, nós não sabemos precisamente, mas novas descobertas arqueológicas sugerem que muitos podem ter sido estabelecidos na Germânia Secunda, uma área que havia sido amplamente evacuada durante a crise do século III. E então, muitas dessas cidades abandonadas foram agora novamente repovoadas com colonos francos. Os francos como inimigos novamente desapareceram das fontes por algum tempo, o que significa que as campanhas de Julian e mais tarde de Valentiniano profundamente no território germânico certamente tiveram um efeito sobre os bárbaros que viviam além do Limes. Os francos, no final dos anos 300, estavam espalhados por toda parte. Como vimos, Probus e Julian haviam estabelecido muitos deles no Império Romano. Então podemos supor que muitos se tornaram tão romanizados que, em todos os aspectos, quase foram completamente assimilados ao Império Romano e à cultura. Outros eram amigáveis, porém se estabeleceram além do Reno, em território não romano. E ainda outros permaneceram hostis a Roma e continuariam aproveitando qualquer oportunidade para atacar o Império. Outros ainda, por sua vez, mantiveram sua identidade germânica, mas estavam lutando pelo Império como foederati, alguns deles até mesmo tendo alcançado altas patentes. No tempo do imperador Gratian, um franco chamado Ricomeres subiu ao posto de comes domesticorum. Ele até lutou pelos romanos na famosa Batalha de Adrianópolis em 378. Ele mal escapou, e mais tarde se tornou mestre dos soldados do Oriente no leste, e até mesmo cônsul em 384 d.C. Seu sobrinho era o famoso Arbogast, que também se tornou um dos principais oficiais do exército de campo do imperador romano do Ocidente, Graciano. Arbogast foi fundamental para expulsar os godos da Trácia após o desastre de Adrianópolis. Devido a esses sucessos, ele foi feito Magister Militum Praesentalis, Magister Militum do Oeste em meados dos anos 380, e assim se tornou o governante efetivo das províncias ocidentais, principalmente Gália, Espanha e Grã-Bretanha. Olá, queridos amigos da História Romana Tardia. Sou eu de novo. Desculpe pela interrupção, sei que estão frequentes ultimamente. Peço desculpas e tenho um apelo. Para manter Majorianos do jeito que está, eu realmente preciso da sua ajuda via Patreon ou via associação no YouTube, porque as visualizações em Majorianos não são realmente ótimas, mesmo que tenhamos alcançado este incrível marco de 100 mil inscritos. As visualizações do canal são realmente muito baixas, e, como estou trabalhando em tempo integral em Majorianos, eu realmente preciso da sua ajuda para manter o canal do jeito que está, ou seja, para manter o canal um canal de nicho apenas sobre a história romana tardia, porque senão terei que fazer tópicos mais populares, terei que tornar Majorianos um canal de história romana mainstream. Eu tenho que seguir as tendências, tenho que começar a olhar as tendências do YouTube, tenho que fazer vídeos sobre Augusto, sobre César, sobre as guerras civis romanas, sobre as invasões de Aníbal, sobre, você sabe, todas as coisas populares que todo mundo conhece. Porque o YouTube é um motor de busca. Se mais pessoas estiverem interessadas em um determinado tópico, você simplesmente terá mais visualizações. E a história romana tardia é muito, muito nicho. Então, basicamente, eu realmente preciso da sua ajuda para manter Majorianos. Este canal muito fascinante que trata desses tópicos obscuros e desconhecidos do Império Romano tardio. Eu realmente apreciaria muito o seu apoio. Muito obrigado, amigos da história romana tardia, pelo seu apoio para que possamos manter Majorianos. Um canal sobre a história romana tardia, apenas sobre a história romana tardia. Sobre todas as razões, analisando todas as razões pelas quais o Império Romano caiu. Cada detalhe obscuro e minucioso que ninguém mais estaria falando. Eu quero continuar fazendo isso, mas eu preciso.
Eu realmente preciso do seu apoio para manter Majorianos do jeito que está, porque não queremos ser transformados em um canal padrão de história romana geral. Então muito obrigado, amigos, pelo seu tempo e de volta ao vídeo. Então vemos como incrivelmente cedo os francos subiram a um alto destaque e como incrivelmente cedo o sistema de Magister Militum deu errado. Porque o imperador daquela época, Valentiniano II, não tinha poder real, já que Arbogast só respondia a Teodósio e não respeitava a autoridade de Valentiniano. O relacionamento entre Valentiniano II e Arbogast deteriorou-se ainda mais, e em 15 de maio de 392 d.C., Valentiniano II foi encontrado morto, enforcado em seus aposentos. Embora oficialmente declarado como suicídio, não é completamente irracional suspeitar que Arbogast teve algo a ver com isso. Então, em agosto de 392, Arbogast escolheu Eugênio como novo imperador do Império Romano do Ocidente. E assim vemos que em um período de apenas 80 anos, os francos passaram de serem recrutados em maior número para o exército de Constantino, a decidir quem se tornaria o imperador romano do Ocidente, uma ascensão de poder muito incrível de fato. O exército romano, em um período de nem mesmo 100 anos, havia se tornado, como alguns diriam, bastante barbarizado. A aclamação de Eugênio não foi bem recebida pelo imperador Teodósio. E isso culminou na famosa Batalha do Rio Frígido, em 394, uma batalha muito importante da história mundial, sobre a qual falei várias vezes. A próxima vez que os francos desempenhariam um papel importante no destino do Império Romano foi nas semanas seguintes, a 31 de dezembro de 406 d.C. Como mencionei anteriormente, nessa data famosa, os vândalos começaram a invadir as fortificações romanas de Lemos, atravessando o congelado rio Reno para o território romano. Muitas das tropas de fronteira Limitanei haviam sido retiradas de lá pelo famoso Magister Militum Flavius Stílico, o grande defensor de Roma, para a defesa da Itália. Então, o Limes foi em grande parte apenas defendido pelos Voiderati francos. Fascinantemente, os francos eram tão formidáveis lutadores que realmente conseguiram repelir os vândalos. Então, inicialmente, as fortificações resistiram. 20.000 vândalos foram mortos nesta guerra franco-vândala no início de 407. Foi somente mais tarde, quando outras tribos germânicas, como os alanos e os suevos, se juntaram aos vândalos, que os francos puderam ser dominados. Apenas cerca de 20 anos depois, os francos apareceram novamente como inimigos. Entre 427 e 429, os francos salianos, sob o seu rei Clódio, aproveitaram a guerra civil romana entre Aétios, Félix e Bonifácios, conseguindo assim invadir a região da Bélgica Secunda. Vemos novamente o padrão de como os germânicos usavam as guerras civis romanas a seu favor, atacando quase exclusivamente apenas quando sabiam que os romanos estavam ocupados lutando entre si. Foi então Aetius quem derrotou os francos salianos em 428, restaurando assim em grande parte o poder romano em Bélgica Secunda. Mas o precedente de Clódio foi estabelecido, ou seja, que invadir o território romano em tempos de guerra civil realmente funcionaria. Agora, por que Clódio invadiu em primeiro lugar? Evidências arqueológicas apontam que a Bélgica e a Germânia Secunda eram pouco povoadas, mesmo após o reassentamento de muitos francos lá. E como o território já estava fortemente povoado pelos francos, e com a autoridade imperial romana enfraquecendo, Cláudio provavelmente também queria uma parte do bolo, vendo como todos os outros germânicos se estabeleceram no território do Império Romano do Ocidente. Depois disso, os francos ficaram satisfeitos com seu território por bastante tempo. Quando os hunos então invadiram o Império Romano do Ocidente, os francos também faziam parte da coalizão de Aétios. O rei franco Childeric provavelmente era um oficial no exército de Aétios, e também ajudou a derrotar Atila, o Huno, na Batalha das Planícies Catalonianas. Childeric, portanto, era um foederatus romano, e assim os francos, por enquanto, estavam contentes com as terras na Germânia do Norte e na Bélgica Secunda. No início dos anos 460, Aígidius, um general nomeado pelo próprio imperador Majorian, tornou-se o Magister Militum per Gallias, e ele era um líder poderoso com grande autoridade, até mesmo sobre os francos. Por um tempo, enquanto Childeric estava exilado por seu próprio povo, Aegidius também assumiu o título de Rei dos Francos.
Mas quando Childeric morreu em 481 d.C., seu filho Clovis assumiu o senhorio sobre os francos salianos. E Clovis não se contentaria mais em ser um foederatus dos romanos, especialmente agora que não havia mais um imperador romano ocidental. E a autoridade imperial havia desmoronado de vez. Apenas Siagrius, o filho de Aegídius, permaneceu como o último resquício do controle romano no oeste. E Clovis sabia que Suagrius estava cercado por reinos germânicos, certamente não uma situação ideal para o último estado remanescente romano ocidental. Portanto, ele atacou Suagrius em 486. Uma batalha foi travada perto de Nobel do Mundo Sueciano, hoje conhecida como Soissons. Suagrius perdeu, mas sobreviveu à batalha e fugiu, mas foi morto pouco tempo depois. E assim, o domínio franco de repente dobrou de tamanho efetivamente. Naquela época, os visigodos ainda eram a potência dominante nos antigos territórios do Império Romano do Ocidente. No entanto, isso mudaria sob Clovis. Em 496, Clovis derrotou os Alemanni e anexou parte de seu território além do Reno. No início dos anos 500, a Armórica foi incorporada ao Reino Franco em rápida expansão. Não por meios militares, porque os armóricos provaram ser formidáveis lutadores, mas por meio da diplomacia, pois eles compartilhavam o ódio comum aos visigodos com os francos, porque os visigodos eram cristãos arianos, enquanto os francos e os armóricos eram do credo niceno. A Batalha de Vouillé foi travada em 507 d.C., onde os francos foram auxiliados pelos armóricos contra os visigodos, que terminou em uma vitória esmagadora para os francos. E assim, o reino franco expandiu-se mais uma vez, crescendo para um tamanho formidável. Para garantir seu reinado, pouco depois, Clovis mandou executar brutalmente muitos de seus possíveis rivais francos. E assim, em um período de apenas cerca de 20 anos, Clovis transformou os francos de possuir apenas uma área relativamente pequena, em partes da antiga Germânia e Bélgica Secunda, para quase o tamanho da França moderna. Uma expansão incrível. Essa foi basicamente a consolidação da dinastia Merovingia como a líder dominante deste novo grande reino franco. Eles se viam como os sucessores do Império Romano no oeste, porque foi Childeric, o pai de Clovis, um merovingio, que lutou ao lado de Aetius. Naqueles dias, a Gália ainda era muito romanizada, e as cidades por volta de 500 d.C. não teriam parecido diferentes de, por exemplo, 50 anos antes, quando o Império Romano ainda existia oficialmente. E mesmo em 751 d.C., quando os carolíngios assumiram o poder sobre o Reino Franco, com Pepino, o Breve, filho de Carlos Martel, sendo coroado rei naquele mesmo ano, mesmo assim eles se viam como sucessores dos romanos. O próprio Carlos Magno era um Homebu absoluto, como diríamos, porque ele basicamente tentou ressuscitar o Império Romano, tanto em tamanho quanto em estilo. Ele mandou construir muitos edifícios que usavam um estilo arquitetônico romano distinto, que não teria sido deslocado mesmo 400 anos antes, como a famosa Catedral de Aachen. De fato, como eu falei neste vídeo aqui, muitas das antigas cidades romanas, mesmo naqueles dias, estavam incrivelmente bem preservadas, e por isso é compreensível porque os francos se viam como a continuação natural do Império Romano no Ocidente. E assim, a história dos francos é extremamente fascinante. Desde a primeira aparição durante a crise do século III, até serem recrutados em grande número para o exército de Constantino, até se tornarem foederati dos romanos, e assim rapidamente subirem de posto até os mais altos cargos, até se tornarem criadores de imperadores, às vezes amigos, às vezes inimigos de Roma, e depois, quando o Império Romano do Ocidente caiu, expandiram rapidamente em um curto espaço de tempo para um tamanho impressionante. A história deles está intrinsecamente entrelaçada com o final do Império Romano. Às vezes amigos, às vezes inimigos, mas após a queda, de certa forma sucessores dos romanos no oeste. Uma história verdadeiramente fascinante e complexa, que mostra o quão extremamente interessante foi esse período de transição do final do mundo romano para o início do mundo medieval realmente foi. Quero agradecer especialmente aos nossos novos apoiadores do Patreon e membros do YouTube. Muito obrigado, amigos, por apoiarem Majorianos, para que possamos continuar explorando tópicos interessantes do final do Império Romano.
Gostaria de agradecer aos nossos novos apoiadores Sol Invictus, Maleus Flavus, Mark Richardson, Neil, Gary Myers, S.K. Hietanen e Anton Eugene Lantier. Muito obrigado, pessoal, por apoiarem este canal de forma tão generosa. Obrigado, Maleus Flavus, Mark Richardson, Neil, S.K. Hietanen, Anton Eugene Lantier e Gary Myers. Muito obrigado, pessoal. Não posso agradecer o suficiente. E eu também gostaria de agradecer especialmente aos nossos 2 novos membros do Restitutor Orbis, David Pegno e Carrie J. Obrigado, David Pegno e Carrie J, por apoiarem este canal de uma maneira tão extremamente generosa. E eu gostaria de agradecer aos nossos novos apoiadores, Augusto, Evan Isles e Cookie Monster. Muito obrigado. Evan Isles e Cookie Monster, por apoiarem este canal com tanta generosidade. E claro, eu também gostaria de agradecer aos nossos 2 novos apoiadores Kaysar, Morgan Brewer e William Egg. Moldstad Jr. Muito obrigado, Morgan Brewer e William H. Moldstad Jr. pelo seu incrível apoio. Agradeço muito a vocês, amigos, por apoiarem este canal com tanta generosidade, para que possamos continuar fazendo vídeos sobre temas fascinantes do final do Império Romano. Não posso agradecer o suficiente, amigos. Quero agradecer a cada um e a todos que estão apoiando este canal de qualquer maneira, forma ou forma. Agradeço a você, amigos. Para aprender sobre a travessia do rio Reno em 406 d.C., assista ao vídeo no canto superior direito. Para entender como eram as cidades romanas no início da Idade Média, veja o vídeo no canto inferior direito. Agradeço a todos os amigos da história romana. Agradeço a você e a Deus.